A gente volta a falar hoje sobre um caso que nós noticiamos aqui no Cidade Alerta Minas a semana passada. Uma criança de apenas 11 anos que contou para os familiares que havia sido estuprada e esses abusos aconteciam há cerca de 4 anos. O suspeito do crime é o padrasto da vítima. Eu vou com o Rafael Ribeiro, que tem acompanhado de perto essas histórias, né, Rafa? Histórias que nos assustam pela proximidade do tempo e todas elas registradas aí na cidade de Ituiutaba. Verdade, Luciana. E nesses últimos meses foram 4 casos, incluindo Capinópolis e Santa Vitória, que são cidades vizinhas. Nesse caso em específico, essa criança, uma menina de apenas 11 anos, chegou para a mãe, na verdade teve a confiança de contar para a avó que havia sido estuprada pelo padrasto. A mãe namorava, era companheira desse padrasto há cerca de 4 anos. E ela acredita que os abusos começaram quando essa criança tinha 7 anos. Então, ela contou que o relacionamento era abusivo, o homem não fazia nada, que inclusive ela era homem também em casa, porque fazia o papel de homem da casa, né? Com as despesas, ele não fazia nada a não ser abusar sexualmente da filha dela. Eu conversei com essa mãe e o depoimento é chocante, até porque esse homem chegou a ter a conjunção carnal com essa menina. Vamos ouvir o relato. Eu vivi com ele 4 anos e meio, ia fazer 5 anos, e eu só descobri por conta que a gente estava conversando pelo WhatsApp e eu pensava em voltar para Araguari. A gente não estava falando momento algum de voltar, ele só estava falando que ia ficar melhor por estar perto do filho dele, que a gente tem um filho especial. E nisso a avó dela, ela ficou com a avó dela um tempo e ela, com medo de que eu voltasse com ele, pediu para que conversasse com a avó, estava com a mão suando frio, passando muito mal, e pediu que fosse para um canto para conversar com a avó e com a madrasta dela. E nisso ela pegou e contou para a avó. Falou assim que quando eu trabalhava, que era à noite numa pizzaria, esses abusos vêm acontecendo desde quando a gente morou aqui em Ituiutaba. Ele morou cerca de 1 ano comigo em Ituiutaba e eu morei lá em Araguari por uns 4 anos com ele lá. E nisso ela contou para a avó que todas as vezes que eu estava no serviço trabalhando e que eu levava meu filho especial para fazer o tratamento dele em Uberlândia, né? Ela havia sendo abusada por ele. Agora, Luciana, esse homem até o momento não foi preso. Ela chegou a registrar o boletim de ocorrência na polícia, levou a criança até um posto de saúde, foi orientada também pela Polícia Civil. O caso está sendo acompanhado, o inquérito foi aberto para investigar o caso, mas o homem ainda não foi preso. Ele seria da cidade de Araguari, estaria na cidade de Araguari. A polícia fez buscas, mas até o momento ele não foi localizado. Outro caso chocante é de uma criança, um menino de apenas 4 anos. Ele foi deixado na casa de uma babá e um homem que estava na casa dessa babá teria introduzido algo no bumbum dessa criança. A mãe disse que foi chocante a cena que ela viu. Inclusive, a parte íntima do garoto toda aberta, com muito sangue. E o bebê dizia que coçava muito. Inclusive que, nas palavras dessa criança, ele seria o lobo mau na historinha de contos de fada, né? Que ele seria o lobo mau e teria introduzido balinha no bumbum dele. Essa criança foi levada para o hospital, o homem foi preso preventivamente. Vamos ouvir o relato dessa mãe. Ela tinha falado que não queria tomar banho. Ela mandou uma mensagem para mim falando que não queria tomar banho porque alega que a injeção no braço dele estava doendo. Eu falei, não, ok, busquei ele, levei embora. Aí foi na hora do banho, né? Ele fez as fezes dele, lavei ele desci ele da pia, aí ele pegou e falou que o bumbum dele estava coçando, Peguei e fui ver, né, o que estava coçando. Aí ele já deitou com uma posição já, né, já uma posição certa, com as mãozinhas assim para trás, e deitou e virou a cabecinha de lado. Aí, na hora, quando eu abri e vi, aí eu chamei minha mãe foi lá ver, né, eu já estava desesperada, gritando, já, e fui na casa
da minha amiga, para minha amiga poder ver. Ela viu e falou, não tem cabimento. Foi alguma coisa que foi introduzida. Fui direto para a delegacia fazer o boletim de ocorrência. E lá no boletim de ocorrência, um policial ainda teve a intimidade de chegar, conversar com meu filho. E meu filho chegou a relatar para ele relatou para a psicóloga. Na psicóloga, a psicóloga ficou pasma, porque ele fala. Ele relatou tudo para a psicóloga. Ela estava falando sobre o Chapeuzinho Vermelho. Ela não ia chegar já direto conversando com ele. Foi comentar sobre o Chapeuzinho Vermelho com ele. Aí ele pegou e falou que a pessoa é mal, igual o lobo mal. E ele pegou e contou tudo para ela. Vai andar na rua pra gente, se num lugar, no mercado, ele tem medo de ficar perto de outras pessoas. Outras pessoas, eu falo homens. Homem parou assim do meu lado, ele entrou no desespero, vambora, o carrinho cheio de coisa pra pagar, não tem que pagar primeiro. Não, vambora, eu tive que deixar o carrinho e deixar pra fazer a compra do outro dia, porque ele não quis ficar no mercado. Ele tá traumatizado. Tá. E você também. Nossa, tipo, sabe, o coração acelera assim, você quer cuspir pra fora. São casos que trazem muitos traumas, Luciana. Em todos esses casos, por exemplo, essas pessoas estão sendo acompanhadas por equipes de psicólogos, mas o trauma está sendo muito difícil de superar. O delegado responsável aí pela Delegacia Regional, Dr. Luiz Minas, conversou com a nossa equipe, disse que algumas pessoas já foram presas, são 4 casos aqui na região. Esses são os mais recentes, mas teve de Santa Vitória e um Capinópolis, por exemplo, que o próprio pai estuprou a filha de 11 anos e foi preso. Ele falou também a respeito dessas investigações e esses inquéritos. Vamos ouvir. 2 casos nós já concluímos a investigação em razão da prisão em flagrante dos suspeitos, e 2 outros casos nós instauramos inquérito e estamos concluindo a investigação, sendo que nesses casos as vítimas, através de seus responsáveis legais, solicitaram medidas protetivas de urgência. Um dos suspeitos já foi preso em razão de mandado de prisão preventiva. A vítima, através do seu responsável legal, nós ouvimos o responsável legal na delegacia, em razão da preservação da criança e do adolescente. A gente não faz nenhuma oitiva dela na delegacia, a gente somente colhe as informações dos responsáveis, Existem os órgãos aí que faz a escuta especial das crianças e passam as informações para nós. Então a gente quer deixar todas as pessoas, todos os pais que eventualmente tenham informação, que nos procure e denuncie os fatos. Luciana, tá aí o relato do delegado. Algo que chama muita atenção é essa onda de crimes parecidos aqui na nossa região. Volto com você. Bom, um caso bárbaro, casos bárbaros que a gente acaba acompanhando aqui na tela do Cidade Alerta Minas e que se tornam ainda mais evidentes diante das denúncias apresentadas. E aí você me pergunta, esses casos, eles estão acontecendo com maior frequência ou, na verdade, eles sempre existiram e agora as pessoas estão tendo coragem de denunciar? A polícia acredita que é a segunda resposta. Esses casos de violência sexual sempre existiram, mas agora as pessoas têm coragem de buscar a polícia porque sabem que existem equipes de profissionais devidamente preparadas para atender essas denúncias, que fazem o devido acolhimento das vítimas, conseguem ali direcionar a forma mais adequada o caso, a investigação e tem sempre uma boa resposta das forças policiais. Então, com esses casos sendo investigados na cidade de Ituiutaba e ali no entorno também, a gente reforça a importância de você procurar a polícia e fazer o devido registro. Atente-se à mudança de comportamento da sua criança, do seu adolescente, preste atenção nos mínimos detalhes, tira o olho do celular, olhe nos olhos daquela criança que você com certeza pode descobrir alguma coisa. A criança às vezes não verbaliza, mas ela dá sinais de que algo está errado. E diante de qualquer situação que você desconfie de um possível abuso sexual, procure a polícia.